câmeras, porque eu vou ter uma câmera para, assim, que eu tô falando com vocês, e outra para apresentação. Esse eco é de um de vocês ou é meu? É seu, Cláudio. É meu? Mas... Ou deve ser do seu. Será que alguém está com o microfone aberto? Ah, é. O senhor está se vendo aí? Não. Tem. Professor pronto. Frank, tá aberto. Tem o meu e tem o professor Frank, isso. Fazer um teste aqui, só um minuto. Aqui eu tô me vendo, tá? Isso aqui que tá dando. Eu acho que esse eco tem a ver com microfones que estão abertos. Porque eu só estou com um dos microfones abertos aqui para não dar o eco. Eu acho que foi o professor Frank, ele fechou agora o dele e melhorou isso, exatamente. Eu vou desligar a fonte está prejudicando o barulho. Mas o ar não. De queima. Oi, Mari, tudo bom? Ô, Cláudio, só para me ajuda a checar aqui. O professor Frank chegou e a professora Renata ainda não, certo? A Renata não chegou ainda, só falta a Renata. Tá baixo o som, né? Para atualizar aqui. Mas dá para ouvir, né? Tá no máximo. Botei no máximo ali. Deixa eu ver se tá no máximo mesmo. Mariama, quanto tempo? Né? Ué, não, Bom te rever. Nossa, um monte de gente aqui que eu também não vejo há um tempão. Dá muita saudade. Joyce! Mari! 21. O som tá maquiavélico. Não é, desliga pra te ver. Olha, o Frank tá mostrando alguém ali. Oi. Talvez na hora que, de repente, outras pessoas forem falar, não sei se tem que desligar o meu microfone ou alguma coisa assim, enfim. Mas só eu falando, acho que tá ok, né? Sim, tranquilo. Agora acho que tá Abaixa o seu áudio agora. Abaixa o seu áudio. O meu? Não, professor Frank. Abaixa os dois, pode abaixar os dois. desligado, velho. Agora fala. Testando. Eco de novo, mano. Ah, mas agora o eco reduziu. O Frank tá com 2. Quando alguém tem 2 usuários, um dos 2 deve ficar mutado, senão dá ruim. Eu tô com um dos meus mutados, senão dá microfonia. Se tirar o telefone, não fala, não aparece a imagem. Pergunta agora se eles estão me ouvindo. Então, é só tirar o áudio de um dos 2, porque senão um recebe o outro e dá ciclo eterno. Estão ouvindo bem? Boa tarde. Olha, Tiziane veio. Eu tô ouvindo bem. Quer dizer, não tô ouvindo bem nada. Tô ouvindo mal pra caramba, mas tá no máximo, fazer o quê? Boa tarde, vocês estão ouvindo bem? Dá pra ouvir. Esse é o meu assessor aqui. Eu tento. É o meu secretário. É o secretário para assuntos gerais e específicos. Apanho muito com essa tecnologia aí. Fica por aqui, tá? A Renata não chegou ainda, né? Não, ainda não. Vou mandar uma mensagem para ela. Ela tá esperando o link. Ih, eu vou mandar o link para ela, deu tilt. Espera aí. O
o link está no e-mail dela, Cláudio. Pelo menos eu enviei, né? Imagino que tenha chegado. Mas não custa mandar pelo WhatsApp. Deixa eu mandar aqui para ela. Tem um pouco conhecido aí. Vera, Yara, Lígia, Marcelo também. Pronto, mandei para ela. Obrigado, Raquel. E antes, obrigado, Deisiane, que mandou a mensagem antes. Deisiane, acho que é. Obrigado, Yara. Matheus. Marcelo. Só falta agora a Renata. Obrigado, Matheus. A senhora Renata chegou aqui na sala, não foi? Olá, boa tarde para todo mundo. Olá, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde. Cláudio, podemos? Posso abrir aqui a banca? Pode. Tá ótimo, então. Vamos lá, então. Boa tarde a todos os presentes aqui. Estamos aqui reunidos, né? De maneira agora oficial, né, Cláudio? Pela banca de PCC, né? Do aluno Cláudio Coutinho de Biasi. Estivemos juntos aí nesse um ano bastante aproveitado. E Cláudio, ao longo desse tempo, finaliza esse processo produzindo um texto cujo título é A Busca pela Unidade Primordial em um Mundo Fragmentado. Só para a gente poder relembrar aqui, e os que não fazem parte da Universidade de Santa Úrsula, para partilhar como é que funciona esse momento. O Cláudio terá 20 minutos para fazer a sua explanação, apresentação. Em seguida, eu passo a palavra para a banca, e aí o componente da banca, em seguida o do outro faz a explanação, perguntas, questões, em seguida o Cláudio responde, e a gente então, por fim, a banca se reúne para decidir, né, sobre a avaliação do trabalho apresentado. Cláudio, te passo a palavra. Eu vou botar aqui compartilhar valeu, Léo. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês estão me vendo? Estamos sim. Ótimo, então vamos começar. Bom, como o Jacé acabou de dizer, a minha palestra é sobre a busca pela unidade primordial em um mundo fragmentado. E aí a gente resolveu, para encarar esse desafio, chamar a Renata e o Frank, sendo que o Frank vai cuidar assim, da parte espiritual e a Renata, sendo da nutrição, vai cuidar da parte mais, digamos assim, biológica ou fisiológica. Bom, vamos começar aqui com uma coisa muito rápida, que é sobre oikos e polis, que são dois conceitos da Grécia Antiga, sendo uma coisa assim entre o público e o privado. Então, a gente tem aqui o Sófocles em cima à esquerda, e a gente tem ali embaixo a Antígona, né, que é uma tragédia que fala muito dessa questão do dilema entre o público e o privado. Aqui, já na segunda coluna, a gente já tem o Hobbes com o homem é o lobo do homem. Na terceira, a gente tem o Rousseau
que propõe que a gente nasce bom, mas que a sociedade nos corrompe. E, finalmente, a gente tem uma citação aqui que eu descobri recentemente, do Abraham Lincoln, não é o nosso coordenador, é o Abraham Lincoln, que propôs que a gente nasce um original e depois a gente se torna uma cópia. E aí eu coloquei ali uma imagem do The Wall, mostrando lá aquelas crianças com máscaras horrendas. Isso aqui é só um aquecimento para falar que essa questão entre o público e o privado é uma questão muito antiga. Bom, pensando com isso em mente, eu fiz essa seguinte provocação. Qual é o papel do psicólogo? Aqui à esquerda, a gente vê um médico, um advogado e um engenheiro, que são profissões assim, bem consagradas, bem remuneradas, e parece que são, de alguma forma, talvez o sonho de consumo da maior parte dos pais para seus filhos. E já à direita, a gente tem uma coisa com uma pegada bem mais artística, como, por exemplo, um escultor, uma pintora, um músico. Será que nós da psicologia somos neutros? Ou será que a nossa forma de falar, a nossa forma de arrumar o nosso setting estaria privilegiando a turminha da esquerda ou a turminha da direita? Vamos falar um pouquinho sobre o resgate da individualidade. Por que esse resgate? Porque eu acredito que a nossa psicologia, e eu acho que isso valeria também para a nossa nutrição, está se inclinando muito para o social. O que eu quero dizer com isso? Vai ficar claro com as coisas que eu vou explorar, assim espero. Eu vou começar falando do Alfred Adler, que propôs o princípio da inferioridade. Segundo ele, todos nós nos sentimos inferiores e tentamos compensar isso de alguma forma. O segundo carinha ali, da segunda coluna, é o nosso querido Erich Fromm. Ele fala do nosso sentimento de solidão. Esses dois pensadores, o Erich Fromm se inspirou muito no Alfred Adler com a inferioridade, que a solidão seria uma consequência da inferioridade. E ali, à direita, temos dois pensadores que se inspiraram no Erich Fromm. O primeiro é o nosso querido Paulo Freire e o segundo é o Aldous Huxley. O Freire, como a gente pode ver ali por aquela imagem embaixo, ele fala muito com a gente ter um senso crítico, para a gente refletir, a gente não aceitar as coisas sem questionar. E o Huxley combate muito o controle da mente. Ele fala muito da gente evitar assim, essa mania maluca de remédios psiquiátricos e da gente ficar sendo manipulado. Eu vou agora para as fragmentações. Parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando antes, mas vai ficar muito claro para vocês que tem. Eu defendo que o nosso pensamento está muito fragmentado e que essa fragmentação está relacionada com 3 outras fragmentações. Eu vou falar muito brevemente de cada uma delas. Eu vou começar com a fragmentação do espaço. 10 mil anos atrás, surgimento da metalurgia, a gente começou a fragmentar o mundo, quando a gente começou a pegar a natureza e, destruir as coisas e pegar só o que a gente quer. Você pega lá o minério, extrai a parte que você quer e gera uma escória e vai, fragmentando toda a natureza. Aí a gente tem ali embaixo uma espada, que também é um instrumento que serve literalmente para fragmentar as pessoas. Ali, na parte central em cima, a gente tem uma cidade muito antiga, se eu não me engano, é Damasco, de 2.500 anos atrás. No momento em que você tem uma urbanização, você tem lá mesquitas, você tem construções, você tem uma fragmentação do espaço. Embaixo, aquela estrada, aquela via romana, também mostra já um sentido preferencial. A pessoa, tendo a sua via, ela vai ficar menos inclinada a ficar lá passeando na grama. Finalmente, indo para uma coisa bem mais recente, um mapa mundi. Os mapas mundis antigos não eram políticos, eles eram físicos. A ideia de fronteira é uma ideia surpreendentemente, pelo menos para mim, recente. Mais da metade das fronteiras do mundo foram definidas desde 1875, e 30% delas foram definidas só logo depois da Primeira Guerra Mundial. E ali embaixo, um exemplo extremo de uma fronteira louca, que é o Muro de Berlim. Agora, a fragmentação do tempo. Fragmentação do tempo é bastante interessante, porque ela tem a ver com a passagem do tempo linear para o tempo, ou ao contrário, tem a ver com a passagem do tempo cíclico para o tempo linear. Primeiro a gente vê ali à esquerda
o Heródoto e o Tucídides, que são considerados pais da história. E embaixo a gente vê o mecanismo de Quitera, que foi uma coisa que os gregos inventaram, 200 a.C., que é considerado o primeiro computador do mundo. E esse primeiro computador, ele permitia fazer cálculos relativos ao calendário. Era um calendário lunar no momento, na questão. Mais tarde, a gente vê ali Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele ajudou a oficializar o tempo linear. E isso era uma coisa muito importante, porque para você fazer a divisão de antes de Cristo e depois de Cristo, é muito importante você ter essa linearidade, porque se Cristo morreu e ressuscitou por todos nós, um tempo cíclico não faria muito sentido. Então foi muito importante essa decisão do Santo Agostinho. Mais tarde, já no século XIV, a gente tem lá uma catedral, tinha uma mais antiga, mas não tinha um painel bonito, então eu botei uma imagem que tivesse um painel bonito, e nesse painel bonito a gente tem como é que é, Emily? As constelações. Eu sempre esqueço, a Emily aqui sempre me lembra. Porque os antigos, eles eram muito mais ligados nas coisas cósmicas, nas coisas cíclicas, como, por exemplo, as estações. E aí a gente vê lá, já em cima à direita, na Revolução Industrial, que a gente tem uma aceleração do tempo, a gente tem uma questão tipo tempo é dinheiro, você começa a ter a questão das 8 horas de trabalho, etc. E aí vem o Cartier e dá para o Santos Dumont o relógio de pulso, né, projetado para ele poder voar e ver as horas. Tipo, uma coisa linda que tinha a ver com calendário lunar, depois astrologia, etc., ficou reduzido para ver as horas, que é como é o nosso relógio atual. Última fragmentação, mas não menos importante, não vou me alongar nessa, porque não tenho nem competência. Primeiro, escambo, 10 mil anos atrás. Depois, pepitas de ouro. Depois, nós temos moedas. Moedas com valor intrínseco. Por que intrínseco? Porque essas moedas aí são uma liga de prata com ouro e com uma dopagem de cobre, talvez. Agora, ali embaixo, em 1100, a gente já tem o papel moeda, que foi inventado na China. Aí, à direita, a gente vê já bem mais recente, o Nixon, numa medida em 71, que ele acabou com o lastro. O lastro tinha sido implementado desde uma série de medidas depois da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas poderiam converter, qualquer estado poderia converter as suas reservas em prata. Eu falei ouro, eu falei com meu pai falou, não é ouro, não, é prata. Então, em prata. E isso foi tornando o dinheiro cada vez mais abstrato. E aí eu coloquei lá, fechando esse ciclo, 2020 PIX. Mais abstrato que isso, realmente fica difícil. E agora, de forma ainda mais panorâmica, fragmentações do pensamento. Eu advogo que essas fragmentações estão ligadas com as fragmentações de antes. Não é um negócio de causa e consequência simples, mas eu acredito que existe uma relação. Então, de forma super meteórica, Platão introduziu a figura do Parmênides na leitura dele, e isso a gente pode ver isso muito como uma passagem do mitos para o logos. E aí eu coloquei ali representando o mitos, a gente tem o Homero e o Hesíodo, naquelas figurinhas pequenininhas ali. Não tem como me estender nisso nesse momento. E aí eu coloco uma outra figura muito importante na nossa história, um dos maiores pensadores da história do pensamento ocidental, que é o Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino fez um esforço enorme para unificar o nosso pensamento e escreveu uma obra fantástica, que é a Suma Teológica. E menos de um século depois, o Guilherme de Ockham, só para contextualizar, na Suma Teológica, ele queria conciliar fé e razão. Isso seria uma forma muito interessante de manter o pensamento, pelo menos o ocidental, mais coeso. Só que o Guilherme de Ockham, menos de um século depois, falou que tinham verdades que seriam inacessíveis, que seriam acessíveis apenas pela fé. Na prática, isso gerou uma divisão, mais uma fragmentação, em que você passou a ter, por um lado, uma teologia ligada à fé e uma filosofia ligada à razão. Mais tarde, 4 figuras, sendo que a última é decisiva. Você tem ali o Galileu Galilei, com toda a ideia do modelo heliocêntrico, com uma passagem de um modelo qualitativo aristotélico para um modelo mais quantitativo, onde as coisas passaram a fazer menos sentido, mas ficaram mais precisas.
Descartes, com seu famoso cogito ergo sum, penso logo existo, criando o problema até hoje não resolvido da separação corpo e mente. E, finalmente, e ali a gente tem o Isaac Newton com a teoria da gravitação, mais uma fragmentação, mais uma perda de sentido, mais uma matematização da nossa existência. E aí veio Einstein com a teoria da relatividade, com toda a relação entre espaço e tempo, mostrando que, na verdade, todo mundo aí estava meio perdido. Então, eu não vou seguir por aí, eu vou por outro caminho. Apeiron. Vamos lá. Os 4 elementos é uma teoria muito antiga e que vigorava até o século XVII, quando surgiu uma teoria chamada flogisto, que, em última instância, Lavoisier acabou provando que não funcionava e os 4 elementos caíram por terra, no Ocidente, pelo menos. Então, de forma super breve, temos ali à esquerda, e da minha interpretação, pelo menos, o Parmênides propôs o elemento terra, o Tales de Mileto propôs a água, e aí depois a gente tem lá o nosso querido Heráclito propondo o fogo, e finalmente Anaxágoras propondo o ar. Veio o Empédocles e falou, vocês todos estão certos, nós temos 4 elementos. E aí veio o Hipócrates e associou a esses 4 elementos 4 humores. Então, esses humores são fluidos corporais. Quem introduziu a ideia de humor com um sentido mais de emoção já foi Galeno, com a ideia dos temperamentos. Então, enquanto o sujeito do meio, com aquelas cores ali, cada cor simboliza um fluido corporal, já o Galeno introduziu aquela ideia dos melancólicos, dos sanguíneos e assim por diante. O que eu fiz com tudo isso? Eu tive um insight, vocês não vão encontrar, pelo menos eu não encontrei em livro nenhum isso, que é o seguinte, cada um dos elementos você pode associar a uma questão fisiológica e uma questão instintual. Aí vocês me perguntam, de onde é que você tirou, etc. Foi uma mistura de várias coisas que eu li com inspiração. Não tenho, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que os antigos gregos não viam os 4 elementos de maneira objetiva. Era mais uma lente para ver o mundo do que uma coisa concreta. Então, no caso do elemento terra, por exemplo, a gente tem ali nutrição associada a um instinto da fome. Só por isso já explicaria a presença da Renata na banca. Mas o motivo da presença dela é muito maior que isso. Segundo, água. Então, você tem lá hidratação, sede. Terceiro, fogo. Você tem lá metabolismo, exercício físico, etc. Enjoo. E, para concluir, a gente tem lá o ar, respiração, sufocamento. O que eu fiz com isso? Eu peguei a teoria de Maslow das necessidades e coloquei isso na base, que é a fisiologia. Eu não vou explicar aqui todos os níveis, mas eu vou ressaltar que os 2 níveis de baixo, que são fisiologia e segurança, estão ligados com sobrevivência. E os níveis superiores estão ligados com superação, excelência, sentido, etc. Coisas que, pelo menos a meu ver, são mais elevadas. Diga-se de passagem, eu acho muito difícil pensar nos caras de cima sem pensar nos caras de baixo. E o Maslow achava também. Embora ele achasse que os caras de cima eram muito importantes, mais importantes do que os de baixo. Mas sem os de baixo, complica para os caras de cima. Cláudio, desculpa te interromper. Faltam 5 minutos. Okay? Tá ótimo. Sem problema, já estou quase acabando. Então, aqui eu vou falar de amadurecimento. Amadurecimento, a gente tem, é um termo que vem de Winnicott. E eu vou aproveitar essa ideia para unir o pensamento de vários pesquisadores. Com o amadurecimento, você tem essa figura aqui embaixo do Winnicott, a pessoa simplesmente amadurecendo mesmo. No caso do Jung, o Jung tem o princípio da individuação. O princípio da individuação, você vai encontrando o seu caminho na vida, buscando a sua essência e, na minha interpretação, isso é uma forma de amadurecimento, é uma outra forma de encarar a questão. O Rogers e o Maslow, eles têm a ideia da tendência atualizante. Embora o nome seja diferente, é algo parecido com o que o Jung propõe. E, finalmente, para terminar, a gente tem ali o Reich e tem o Goldenstein, que propõe a autorregulação organísmica. E a autorregulação organísmica, embora não seja exatamente a mesma coisa que o princípio de individuação do Jung, a partir do momento que você se autorregula, você está, de certa forma, encontrando a sua essência. O que viria a ser um ambiente favorável? Novamente, um conceito do Winnicott. Viria a ser, por exemplo, o holding. No caso do Rogers, a gente tem a empatia. No caso do nosso querido Peirce, a gente tem o contato.
que o Reich propõe? Flexibilização das coraças. Flexibilizando as coraças, a gente se torna menos neurótico e fica mais fácil de acessar os outros. E, finalmente, Maslow, com a ideia do insight, o momento eureka, também ajuda você a se conectar, te ajuda a conectar com os outros. O que viria a ser um ambiente favorável? Novamente, o conceito de Winnicott. A gente tem, por um lado, o ambiente tradicional, ali a gente tem o setting do psicodrama e o setting também da Gestalt terapia. Aqui uma pessoa em uma coisa peripatética e ali uma pessoa meditando no mar. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma coisa mais engessada, uma cadeira, uma luz simplesmente baseada na fala. Ali no segundo, a gente já tem uma coisa mais descolada, talvez com uma luz elétrica apenas. Nos dois últimos, a gente tem já uma conexão com os elementos. O que seria mais compatível, por exemplo, com um engenheiro? O que seria mais compatível com um músico? Eu defendo que esses ambientes mais descolados favoreceriam mais um músico do que um engenheiro. Para terminar, aqui à esquerda nós temos uma psicóloga, à direita nós temos uma nutricionista. Eu defendo que os psicólogos não atentam para a necessidade básica, fisiologia. Também não chegam na coisa mais elevada, que é a espiritualidade. Quem vê isso aqui, embaixo, é a Renata. Quem vê aquilo lá em cima é o Frank. Por isso que eles estão na minha banca. Porque uma banca normal iria olhar que diabos é isso aqui embaixo, que diabos é isso lá em cima, sabe? Era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado. Ok, Cláudio. Voltei. Só pedir para você terminar a apresentação, para a gente poder voltar a ver o mosaico aqui. Vou terminar a apresentação. Ok. Perfeito. Preciso dizer que a apresentação, dentro dos 19 minutos, precisa ser dito isso, importante. Bom, obrigado, Cláudio. Vamos passar agora a palavra para a banca. Eu vou perguntar aqui, professor Frank, se eu vou fazer uma sugestão. Só um segundo, eu vou desligar o ar-condicionado, porque o áudio está comprometedoramente ruim. Desligando o ar vai melhorar. Ok. Enquanto isso, eu vou fazer uma sugestão aqui, professor Frank. Eu compreendo que a professora Renata, embora sejamos todos da mesma casa, eu a vejo como convidada em relação ao curso de psicologia. Então, não sei o que o senhor acha. Passar a palavra primeiramente a ela. O senhor é favorável? Pode ser, sim, pode ser, tranquilo. Tá ok, então. Professora Renata, acho que só aguardar, o Cláudio acho que não retornou ainda, né? Eu tô aqui. Tá aí, podemos? Eu tô na outra câmera. Vocês preferem que eu fique nessa ou nessa? Vou ficar nessa, então, pronto. Vocês já estão acostumados com essa. Tá ótimo essa, Cláudio. Oi, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito ao Cláudio Gessé pelo convite aí de estar hoje nessa banca. Muito obrigada, foi um desafio muito grande para mim, principalmente quando eu recebi, né, o seu material escrito, assim, é bem diferente de tudo, né, que eu, como professora de nutrição, estou acostumada a ler e a trabalhar mesmo no meu dia a dia e durante toda a minha formação, mas foi muito enriquecedor, eu gostei muito de ler e aprendi bastante com o seu trabalho, Cláudio. Eu e o Cláudio, a gente sempre troca figurinhas, né, porque ele é meu aluno, hoje, no curso de nutrição, não sei se todos sabem disso, né, talvez tenha sido esse também um motivo que ele tenha puxado um pouquinho a sardinha para o lado da gente, da nutrição, né, então, é bem inspirador, então, parabéns, Cláudio, pelo seu trabalho, pela sua apresentação. E eu vou fazer as minhas contribuições, claro, voltadas para a nutrição, tá? Mas é claro que a gente pode conversar aí sobre outros pontos que a gente achar pertinente, tá bom? Primeiro, eu só queria mesmo falar, né, tecnicamente, do seu material escrito, tá? Um olhar mais técnico mesmo. Primeiramente, assim, eu achei o seu texto bem escrito, né, bem desenvolvido, porém,
eu senti falta, principalmente em muitos parágrafos das referências bibliográficas, tá? Então, assim, quando a gente faz, né, um trabalho, obviamente, a gente tem o nosso ponto de vista, mas você usou a literatura científica para desenvolver ele, e é muito importante que ao longo do texto você faça as referências, tá, Cláudia? Então, eu senti falta disso no seu texto. Deixa eu ver aqui. Algumas questões bem pontuais mesmo, tá? De ponto, vírgula, um S que faltou ali. Com certeza é algo que realmente passa batido, mas que depois eu posso te passar um material escrito para você dar uma olhadinha, tá? Não vou ficar me prendendo a detalhes dessa natureza aqui, tá bem? Então, vamos lá, né? Quando eu comecei a ler o seu trabalho, né? Eu cheguei ali nas palavras-chave, e aí, Cláudia, você pode ficar à vontade de conversar comigo, tá bom? Eu me deparei com a palavra, as duas últimas palavras-chave, né? As duas palavras, necessidades e nutrição. E aí me chamou a atenção também na sua apresentação agora oral, né, que uma das primeiras palavras que você falou, né, uma das primeiras frases que você falou, né, é que para a nutrição a gente está tendo uma inclinação mais para o social. Você lembra quando você falou isso, né? E aí, né, a primeira pergunta assim que eu te faço para você, para a gente aí contextualizar um pouquinho, você acha que essa inclinação da nutrição para o lado social é uma inclinação válida? Você acha que é importante que isso aconteça? Lembrando da palavra ali, necessidade. Vamos lá. Depende do que você chama de válida. Para ser bem sincero, válida com certeza é. Certo. Saudável, não é. Beleza. Então a gente vai assim, né, ao longo do seu texto, e aí neste momento é onde eu me debrucei mais no seu texto, que foi ali na parte mesmo, deixa eu ver aqui, do seu texto, no seu item 2.4.1, que fala de nutrição, né? Então, eu estou aqui com o meu arquivo aberto, então eu não estou vendo mais vocês, mas eu comentei, né, que eu acho que você poderia ter escrito, discutido mais a relação entre a necessidade, e aí o que a gente chama de necessidade? É a fome, não é isso? E o prazer, que vem do lado social. Então, eu senti falta de você desenvolver mais isso, né? Por quê? Porque hoje, você falou também ao longo do seu texto sobre o açúcar, o sal e a carne, né? Falando sobre o problema do exagero no consumo desses alimentos. A gente precisa comer, né? A gente precisa de açúcar, não necessariamente açúcar, a gente precisa de glicose, né? Mas a glicose tem no açúcar, enfim. E aí eu senti falta mais dessa relação da necessidade da fome com o prazer. E aí hoje o que a gente tem encontrado na nossa sociedade fragmentada, né? As pessoas comendo mais por prazer do que por necessidade, né? Então isso aí eu acho que é claro para você, né? Então, só que eu senti um pouco de falta de você falar sobre isso, e aí eu escrevi aqui um bom texto nos comentários do seu material, falando da relação entre a fome e o prazer, que ela é multifacetada, né? Então ela não reflete só nas necessidades fisiológicas, mas ela reflete na necessidade cultural, religiosa, né? Então ela reflete em vários aspectos que devem ser considerados também. E muitos de nós perdemos o instinto da fome. A gente perdeu isso,
né? Então, a gente passou tanto a comer pelo social que a gente perdeu o instinto da fome muito. Hoje, a gente tem os terapeutas nutricionais, né? Então, olha a importância aí do psicólogo com o nutricionista. A gente falou tanto sobre isso nos nossos encontros, que é tão importante o nutricionista trabalhar junto com o psicólogo, né? E aí, existem hoje nutricionistas que sentem essa falta desse trabalho multidisciplinar, estão recorrendo a cursos de terapia nutricional para trabalhar esse lado. E aí ensinam as pessoas a perceberem novamente os sinais de fome. E aí eu coloquei aqui também no seu texto, né, nos comentários aqui da revisão que eu fiz no seu texto, né, quais são esses sinais de fome que a gente perdeu, né? Então, aqui, né, tem pensamentos frequentes sobre comida, irritabilidade, dificuldade de concentração, fora aqueles clássicos que é a barriga roncando, né, boca seca, enfim. Então, a gente perdeu esse instinto de entender o que é fome, e aí me remete também muito eu acho que eu comentei com você sobre uma série que até saiu na Netflix, que é a Zonas Azuis, que fala sobre os centenários. Eu comentei com você sobre isso. Fala sobre o centenário do... Então, as 5, se eu não me engano, 5 regiões do mundo em que tem mais centenários no mundo. Ah, falou sim. Falei, né? E uma dessas regiões é o Japão, e aí eu não sei falar, enfim, eles comentam, antes de se alimentar, eles falam uma frase que significam que eles vão parar de comer quando eles se sentirem 80% satisfeitos, né? Então, essa questão do não comer em exagero, mas comer apenas para se nutrir, apenas ao que é necessário para a gente, né? E para o nosso metabolismo, para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção do nosso corpo, né? E eu gostei muito, né, quando você uniu os 4 elementos, né? Então, ao meu ver, quando eu penso na nutrição, sim, a terra, né, ela está diretamente relacionada com o alimento mesmo, é isso que nos importa ali, né, que está relacionado com o instinto da fome e a água, o instinto da sede. Então, basicamente isso, Cláudio. Todas essas questões que eu achei que você poderia ter discutido mais ali, né, eu coloquei para você, eu escrevi um texto bem grande, você vai ver isso, tá, no seu trabalho, e aí você pode ficar à vontade para falar, comentar o que você quiser. Eu queria me atentar ao seu segundo comentário, que foi que eu podia ter discutido mais a relação entre a fome e o prazer. O Gessé me recomendou um livro, pelo qual eu sou extremamente grato, que foi o Ego, Agressão e Fome, não necessariamente nessa ordem, do próprio Pearls. E nesse livro, Renata, o Pearls propõe nada menos que substituir o princípio do prazer do Freud, que é, assim, pedra basilar da teoria de Freud, pelo instinto da fome. Por que eu não falei disso? Porque a gente vai falar disso quando você me orientar no TCC de nutrição. Porque eu tinha 28 páginas, eu não tinha como falar mais nada, eu tinha que falar menos. Então, assim, Renata, tem muito mais coisa. Isso é a ponta do iceberg. O que eu pesquisei daria para escrever um livro fácil, sabe? Daria para escrever 200 páginas. Eu tive que... highlights, melhores momentos. Só para ilustrar, eu me baseei na obra do fundador do conceito de holismo. E eu nem mencionei ele, porque não cabia, não tinha mais espaço. E aí, realmente, a gente fazendo o TCC daqui a 4 anos, a gente vai falar. Tá bom, Cláudio. Olha... Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez estar aqui nessa banca, foi um prazer enorme e estou satisfeita. Tá ótimo, professora Renata. Obrigado pelas suas considerações. Professor Frank, podemos? Muito bem, boa tarde, minha saudação a todos.
Parabéns, Cláudio, por esse trabalho. Muito obrigado por ter sido convidado para participar dessa banca. Obrigado, Gessé, Renata e todos os que estão participando aqui, torcendo pelo Cláudio, que é um bom aluno. E como ele diz, a obra dele daria para escrever 200 páginas. Isso eu percebia muito na aula também. A gente puxa um assunto, ele faz uma comparação com outro, ele amplia muito o leque da gente, ele traz informações, ele enriquece. Então, muito bom, foi muito bom tê-lo como aluno, Cláudio. E agora, então, a avaliação a partir daquilo que está escrito. Gostei, muita coisa que vi, mas eu senti uma dificuldade também nisso que a Renata apontou, que é a referência bibliográfica, né? Aonde é você que está falando e aonde é uma referência, um autor que está dizendo essa ou aquela afirmação. Às vezes eu fiquei meio perdido nisso aí. Também, uma das questões fundamentais do teu trabalho era a apresentação do metaverso, e eu não ouvi essa palavra aqui na sua apresentação. Eu queria que você me dissesse qual a relação do metaverso com o teu objetivo do trabalho. Pode responder, por favor? Posso. É o seguinte, quando eu estava fazendo o meu trabalho, eu notei, não deu tempo de explorar direito, que o meu trabalho era muito fora da realidade. Essa é uma discussão que eu tenho com a Jaque. É muito interessante, porque aparentemente a Jaque tem um posicionamento um pouquinho diferente da Renata, no sentido de a Jaque defende que a gente deve fazer o que é possível. Se as pessoas estão desconectadas, por exemplo, dos seus instintos, então que bebam, que comam com um certo intervalo, principalmente em relação à sede. E eu tenho uma coisa mais sonhadora, idealista, de achar que se você pode fazer melhor que isso, se você pode se conectar com você mesmo, você deve, mesmo que 99% das pessoas não o façam. E nesse sentido, o metaverso, que é um conceito que, para minha surpresa, eu descobri que foi proposto pelo William James na fundação da psicologia, mas que é um conceito que também remonta tipo ao Don Quixote, que quando lê os romances de cavalaria e começa a combater moinhos e começa lá a se apaixonar pela Dulcinea, que é a princesa que na verdade é uma feirante, ele está num metaverso. Por quê? Porque ele está vendo uma coisa que não é real no sentido de realidade compartilhada. O que eu comecei a fazer da minha vida e gostaria de fazer com os meus pacientes? Se o mundo está muito quebrado, cria um mundo que faça sentido para você. Eu sei que isso é polêmico e, assim, de certa forma, nem todo mundo vai ter condições. Se a pessoa tem que trabalhar para ganhar vida e não tem tempo para pensar nessas maluquices, paciência. Mas se você pode, eu acho que o que eu estou propondo não é a única forma de fazer psicologia. É uma forma de fazer psicologia que contemple pessoas sonhadoras que não estão satisfeitas com o mundo como ele é. E a minha psicologia não pretende transformar o mundo. Eu não sou um revolucionário. Eu sou um revolucionário interno, não externo. Eu não vou pegar em armas. Eu vou simplesmente fazer assim, cara, não dá para viver desse jeito maluco. Não dá. Então, é meio que vamos delirar para sobreviver. O metaverso entra nisso. É como se você virasse deliberadamente Don Quixote. Porque o mundo está quebrado. Então, o que você vai fazer? Você vai dançar conforme a música? Para quê? Obrigado, Cláudio. E esse é o ponto também. Você sabe, a disciplina que nós nos conhecemos foi logoterapia. E o autor, Viktor Frankl, ele diz que a vida tem sentido. Mesmo nas condições mais difíceis, a vida está grávida de sentidos. E aqui, quando fala do metaverso, você faz uma afirmação assim, um mundo completamente sem sentido. Né? Então, é diferente do que eu, na abordagem, nas aulas de logoterapia, procuro passar, que o mundo está cheio de sentido. A gente pode encontrar ou não encontrar. Né? Tem as várias formas que Frankl propõe. Também achei um pouquinho difícil uma afirmação sua ali no final, quando fala de encontros. É muito bonita essa palavra, encontros, é maravilhosa. O encontro terapeuta com o cliente, o encontro pessoa a pessoa, isso é muito legal, você acredita nisso, isso é bacana. Mas quando estava falando um pouquinho aí você falou também de não tirar o CRP.
Será que eu entendi errado? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu vou perguntar para você. Eu posso? Pode, claro, pode. Bom, eu falei isso, eu não quis trazer para cá para não tirar polêmica, mas se o CRP fala, por exemplo, que eu não posso jogar tarô com os meus pacientes, fica restringindo a minha área de atuação, como diabos eu vou aplicar a minha ideia do metaverso? Como é que eu vou fazer ele sonhar? Tá o legal. CRP não deixa. Tá legal, tá ótimo, tá legal. E isso também eu percebi muito ao longo do seu trabalho, duas coisas assim, que foi um pouquinho difícil para mim. Você dizia lá no começo, e eu vi várias vezes essa afirmação, vamos ver mais tarde, vamos ver mais tarde. Eu acho que isso não é muito legal num trabalho. A gente tem que apresentar a ideia e tentar amarrar, né? E também isso que você falou aqui, que vale para o metaverso, que vale para o CRP, que você é muito livre para fazer as suas afirmações, defender as suas ideias, muito tranquilo quanto a isso, mas aí aparece assim, você falando muito isso, de acordo com a minha intuição. Eu penso isso, né? E acho que no trabalho isso perpassa, não precisa a gente dizer, essa é a minha intuição, eu penso, eu acho que à medida que você vai apresentando os autores, a maneira como você vai apresentando, você vai colocando isso, né? Mas eu também fiquei muito feliz de poder ter visto esse trabalho. É um trabalho que eu vou ter que voltar, Cláudio. Eu vou voltar a ele, especialmente por essa relação aí do metaverso, por algumas provocações suas, algumas provocações lá que você provoca até o uso da cadeira, do sapato, da luz elétrica, né? Então, eu tenho que ver melhor essas questões aí. Então, permanece como um desafio para a gente aprofundar esse assunto. E, como você disse, tem um pouco aí de polêmica, né? Que é a tua intenção deliberada de fazer, e você conseguiu fazer polêmica aí no teu texto. Parabéns. Eu peço a palavra para responder a 2 pontos que o Frank levantou, que eu tinha esquecido de responder em relação à Renata, que é a questão da referência e a questão da intuição. As outras eu vou falar muito brevemente, mas em relação às referências, eu acredito que seja importante a gente dar alguma satisfação sobre o que a gente está escrevendo. Porém, uma quantidade exagerada de referências torna o texto ilegível. Eu peguei referências mais antigas da década de 50, década de 40, década de 20, elas são tão mais fluidas. E aí você pega um texto assim, cheio de referências, de 20 páginas, é impossível ler esse texto. O texto pode ser lindo, maravilhoso, fica impossível. O que eu fiz com as minhas referências? Eu coloquei as coisas que eu achei mais relevantes. Se eu fosse colocar tudo que eu consultei, meu material ia ficar... Você ia ter 20 páginas só de referências, ia ficar inviável. Esse foi o motivo pelo qual eu não coloquei as referências. A questão da intuição é uma batalha minha, Frank, de décadas. Existiu eu pisei no meu cachorro. Existiu uma determinação nas fundações das bases da matemática no século XX entre Brouwer e Hilbert. Brouwer era um pesquisador que era a favor do intuicionismo. David Hilbert era a favor do formalismo. Nesse embate fundamental da fundação da matemática, o Hilbert saiu vencedor. A partir daí, o uso da intuição ficou interditado em publicações científicas. Para mim, isso é muito ruim. É uma perda irreparável. Eurecas não são mais aceitos. Você tem que fazer experimentos, etc. Nas humanas, se é que eu posso dizer que são humanas, no meio científico mais hardcore, tipo exatas, tipo meu pai trabalha com engenharia de materiais, ok. Nas humanas, você não poder usar a intuição, tipo assim, sempre se fez isso. Aí no século XX determina, não pode mais. Porque eu tenho um questionamento, novamente é polêmico, eu não acredito que a psicologia deva ser uma ciência. Eu acho que ela tem muito a perder em sendo uma ciência. Ao ser uma ciência, ela vai nos tratar como objetos. A ciência olha o objeto, olha de maneira objetiva. Nós não somos objetos. Nós somos sujeitos. Sujeito não pode ser tratado como objeto. Não tem como estudar o ser humano na sua plenitude de maneira objetiva. Se a gente estudar de maneira objetiva, o Frank está fora. A espiritualidade não entra. Tá bom, tô satisfeito com a sua apresentação, seus esclarecimentos,
né? E, como disse, tem muitos desafios aí, eu vou querer ler com mais calma ainda. Já fiz uma leitura, 2, mas tem muitas coisas para aprofundar. Agradeço a oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado, professor Frank. Bom, vou pedir agora para todos, né, permanecer nessa sala. Vou convidar a professora Renata, o professor Frank, eu vou compartilhar aqui no chat um link. Socorro aqui agora, Wagner. Um link aqui para onde nós iremos agora, né? Nós três, que possa se reunir, deliberar acerca do trabalho apresentado e retornar para essa sala. Ok? E vou pedir para os demais aguardarem onde nós estamos agora. Até daqui a pouco, gente. Aí, gente, quem quiser ir no meu aniversário, eu vou comemorar no sábado e domingo, tá? Se alguém presente não foi convidado, eu acredito que vários já tenham sido. Mas se eu esqueci, peço desculpas se não convidei alguém, mas estão todos convidados. Léo, pode falar. Valeu, Eduardo. Não quer. Ah, para bater palmas, tá. Obrigado, Raquel. Tudo bem errar o botão, Léo? Obrigado, Léo. Obrigado por vir, Mari, também. Luiz Carlos, que legal. Cláudio, Oi. Respira, tá tudo Muito bem. acelerado, Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô maníaco. Eu parei de tomar um lítio. É óbvio que eu sei disso. Mas assim, tipo, respira, tá tudo certo. Aqui, foi... Letícia, obrigado. Obrigado, Joyce. Toca alguma coisa enquanto aguardamos. Eu posso tocar bateria. Dá uma boa ideia. Cara, ele é incrível, hein? Pelo amor de Deus, eu vou ter até a bateria tocante de verdade. Tá literal demais aí as sugestões. Cláudio, só na rede aqui para conseguir assistir assim, tranquilo, hein? Gostou, Marcelo? Gostei, Cláudio. Você é doido demais, né? Numa monografia, você falar isso tudo. Na minha banca você tava ferrado, mas tá tudo certo, acho que vai dar certo. Bota a referência e fica tranquilo, rapaz. Isso é para doutorado, rapaz, pelo amor de Deus. Obrigado, Marcelo. O Marcelo me deu uns conselhos. Eu não agradeci, agradeço agora. O Marcelo ali me deu uns conselhos ainda na época de formação, quando eu estava ainda escolhendo se eu ia incluir a parte espiritual. E os materiais que ele me deu foram cruciais para ver que eu tinha que incluir, gente. A parte espiritual é muito importante. Eu falo muito da parte fisiológica, ela é importante também, mas sem chegar lá em cima, essa é uma pequena divergência que eu tenho em relação ao Frankl, porque eu acho que o Frankl, e o Frank também, ficam muito lá em cima. Eu acho que tem que chegar lá em cima, mas sem esquecer da fisiologia. Agora eu vou respirar. Isso aí. Isso, Cláudio, vai respirando. E essa parte, é claro que a gente não poderia esperar nada diferente de você, a gente saberia bem que você ia trazer milhões de coisas, porque elas super conversam com você ainda mais do que conversam com a gente. De novo, é muito impressionante a sua inteligência, eu sempre te disse isso. Acho realmente que você pega um montão de coisas, assim, a bagunça que você faz com esse monte de informação, com esse monte de conhecimento, aí já é discutível, aí a gente senta para conversar e para debater, porque aí também muita questão de ideia e de posicionamento. Mas que bom te ver chegando até aqui, passando por esse momento, tá se divertindo com isso, tá se divertindo provocando, que é o que você gosta de fazer. Que bom. A gente está vendo aqui mais um monte de colega da nossa turma, né, da nossa turma original e tal, fechamento. Obrigado, Ana Paula. De um monte de gente. Mas é isso, vai ter muita coisa ainda para você pensar e para você ver e rever. Gente, não é normal.
Obrigado, Mari. Realmente. Não foi, né? Porque... Peraí, o Frank tá com o áudio aberto. Não sei se o Frank... O áudio tá aberto, Frank. Pode me corrigir. Áudio aberto, Frank. E, tipo, a gente tá ouvindo. Referências, né? Muta ele. Cláudio, quem é o organizador da sala? É o GCE. Eu acho que só o GCE tem esse poder. Liga pro GCE, Cláudio. Cadê o GCE? Ah, ele tá lá. Liga pro GCE Mas pra ele liga botar o agora, porque Frank. fica chato. Tá. A gente não pode ouvir, né, o que eles conversam lá na Vamos banca. ficar falando então, em cima vamos disso. ficar falando pra não dar pra Márcio Gabriel, eu tô te vendo. Vamos ficar falando. Márcio Gabriel! E aí, Márcio Gabriel, o que você achou? Ué, eu já estava nos bastidores, né? Eu já conversando, né, Cláudio? Eu já estava. Com certeza. Pois é, já estava aqui, como você diz, assim, enturbado. O que você ia fazer? Só foi comprovar, né? Mas é isso mesmo que a Mariana falou. Você é um cara, assim, que relaciona coisas maravilhosas e eu acho muito legal a sua forma de lidar, de ser no mundo. Você é muito autêntico, isso é muito importante. Obrigado. Valeu, Camila. Camila me deu muita força nesses últimos dias. Ela me deu várias dicas de como me acalmar na última hora, muito bom. Me indicou até música. Parabéns, Cláudio. Obrigado, Camila. Eu tava na banca da Mari Maria, que era uma banca fechada, tive que correr para lá assistir a sua também. Ah, tá, legal. Os dois. Muito bom. Você apresentou super bem, Cláudio. Obrigado, Mariana. Ótima apresentação e deu tempo, achei que não fosse dar. Não, mas eu treinei bastante. Conteúdo. E depois, assim, como as imagens estavam livres, eu podia cortar o que eu quisesse, eu estava fazendo em tempo real, sabe? Aí já você falou 5 minutos, eu vou acelerar. Para maníaco, acelerar é fácil. O difícil é seguir o conselho da Mari, é respirar. Ô, Cláudio. Oi. Agora você fica devendo o livro de 200 páginas, né? Pois é, eu posso publicar o meu livro que eu escrevi quando eu estava surtado 2 anos atrás. É possível. Diálogos com a Fênix. Cláudio vai fazer outra coisa. Vai estudar nutrição, Cláudio. Vai estudar nutrição que você ganha mais. Eu acho que se eu estivesse preocupado com ganhar, não faria nada do que eu estou fazendo. Essa é a verdade, Mari. Outro tipo de ganho, Cláudio. Temos muitos tipos de ganho nessa vida. Nesses outros tipos eu estou muito bem. Isso eu te garanto. Tá mesmo, Camila. Hoje até ontem eu tava tranquilo. Hoje eu amanheci super ansioso. Eu tava assim, caramba, o que eu faço? Não sei o que. Fui nadar, fui tocar bateria, assim. Aí, agora... Raquel, há 23 anos eu não completava. Você não imagina como eu tô feliz de estar podendo completar uma coisa. A última coisa que eu completei, que foi minha engenharia, foi no ano 2000. É mesmo, Bárbara. Eu tenho nadado com muita frequência. Une os 4 elementos. Não sei se... Eu descobri isso há pouco tempo. Quando eu notei que unir os 4 elementos, vou nadar. Obrigado, Matheus. Matheus, eu não entendo tanto assim. Eu entendo porque eu sou engenheiro, né? Mas os detalhes sórdidos, as coisas, cálculos que você faz, eu não consigo acompanhar. Eu só entendo a ideia geral. Com certeza entende mais que a gente. Pode ser. Pelo menos eu entendi agora. Ô, Bárbara, eu não vou pro mestrado. Eu vou fazer em largura, não profundidade. Eu tô na nutrição. Por quê? Porque eu acho que quando você se especializa, você fragmenta. Vai contra o espírito da minha tese. Para encontrar essa unidade primordial, a gente tem que olhar para o lado, a gente tem que olhar para a nutrição, talvez uma fisioterapia, uma yoga. Agora, após mestrado e doutorado, vão me tornar um especialista que vai perder o contato com as minhas áreas adjacentes.
Então, para ser generalista não significa ser superficial. Você pode ser generalista e se aprofundar nas coisas, que é o que eu estou tentando fazer da minha vida. Leu Menon, leu Menon. Isso vale para todos, hein? Menon é maneiro. Epistemologia, Platão. Quem não leu ainda devia ler. Bárbara, eu pretendo fazer isso sim, sabe? Porque títulos são maneiros, mas por trás de uma carteirada e um conhecimento mais profundo, às vezes a pessoa não conhece o básico do que está do lado, sabe? Eu vejo isso em doutores que são experts nas suas áreas e às vezes eles não conhecem rudimentos de uma área adjacente, sabe? Como ser humano, a pessoa fica limitada, sabe? Não é para todos. Tipo, não estou falando de inteligência, não. Eu tenho recursos que me permitem, sabe? E o recurso está, inclusive, na banca, né? Enfim, vocês entenderam. Essa estratégia de ficar demorando não funciona comigo, não. Eu não vou ficar tenso. Se eles demorarem 1 hora, eu não tô nem aí. Eu vou ficar só sorrindo aqui. Maníaco não se intimida com demora, não. Eles estão contando piada só para passar fazer suspense. O meu pai sabe das coisas. Ele também é doutor. É verdade. A gente devia contar umas piadas aqui também para passar o nosso tempo. Podia botar o Marcelo Darguem para falar. Aí Mas é legal a gente dividir tarefas. Estou muito centro das atenções. E você zero gosta disso. Eu odeio, eu sou super tímido. Eu queria. Vou sair aqui. Pronto. Na última banca, eu pedi para o público se retirar, que nós íamos deliberar, e íamos chamá-los na hora de bater palmas e dar os parabéns. Aí o cara, deixa de dar spoiler. Eu falei, isso aí eu chamava lá de dar os parabéns. Demorando muito. Já acabou o tempo, já deu 4 horas. Tem a banca da Gabi, eu queria ver a banca da Gabi. Obrigado, Cíntia. Cláudio, o que você está achando do curso de nutrição? Eu estou gostando muito, Mariana. Eu acho que o curso de nutrição é um curso que, por ser uma pegada bioquímica, biomédica, ele tem um embasamento mais sólido do que da psicologia. Então, eu estou achando um curso que as provas são mais sérias, os professores são de um nível excelente, mas o cronograma apertado faz com que as coisas fiquem muito corridas. É uma crítica que eu estava falando com a própria Renata. Ela é uma excelente professora, mas a matéria dela está muito difícil de acompanhar, Mari. Eu estou pensando até que eu posso até ser reprovado de tão ruim que eu estou fazendo a matéria, porque assim, 130 slides, sabe? Ou você decora, ou você é um ninja absurdo para conseguir realmente acompanhar as coisas, sabe? Então, eu gostaria muito que a gente pudesse se aprofundar um pouquinho mais. Está muito, muito panorâmico. Eu acho que o pessoal da psicologia poderia fazer pelo menos uma cadeira de nutrição. Por exemplo, a cadeira de introdução à nutrição. Eu acho que o psicólogo deve entender um básico de nutrição, sim. Essa questão da gente ficar só no mental, às vezes o paciente está com uma deficiência de B12 ou de vitamina D, sabe? E isso pode causar depressão, pode causar... embora eu não tenha tido tempo de falar
na minha apresentação, eu acredito que os transtornos psiquiátricos tenham causas fisiológicas. É uma coisa que eu vou querer elaborar com a Renata ao longo desses 4 anos. Inclusive a minha bipolaridade, para os nossos queridos colegas que são TDAH, os nossos queridos autistas, etc., eu acho que eles são mais saudáveis do que as pessoas neuróticas. Só que como a sociedade é doente, a sociedade tenta enquadrar essas pessoas. Mariana, a gente só tem fisiologia do sistema nervoso. A gente não tem anatomia geral e não tem fisiologia geral, como se a gente fosse só um cérebro andando, sabe? Isso não existe, a gente tem que entender o nosso corpo. É muito restrito, realmente. Saudade de você. Na verdade, das 2 Marianas, né? Mas tudo bem. Mas estudar fisiologia na psicologia ainda seria um pouco mais simples para a gente. Eu estudo muita coisa também da parte biológica por fora, tenho feito uns cursos da EAD, eu sei que você odeia EAD, mas é EAD na USP, e é bem puxado. Outro dia eu estava me matando para fazer uma prova de psicofísica. Olha, voltaram. Vamos ver. Professor Frank e professora Renata. A Renata já está aqui. Sim, estou aqui. Ô, Cláudio, depois eu vou até te passar um contato de uma amiga minha, professora minha, que ela está se especializando em espiritualidade e nutrição. Ah, que maravilha. Você vai gostar bastante. Eu coloquei na minha apresentação como se isso fosse impossível. Eu gostei muito dessa novidade. Muito bom. Tá ótimo. Então, Cláudio, todos presentes na banca se reuniu, professor Frank, professor Renata. Já de antemão agradeço ao aceite, né, dos 2 estarem aqui presentes conosco. Antes de falar da deliberação, vou aproveitar aqui de maneira pública. Cláudio, me sinto muito lisonjeado, né, de você ter me escolhido como orientador. Eu entendo que a orientação é uma relação pessoal, é uma relação íntima, mais do que técnica. E toda intimidade tem os seus riscos, né? No sentido de, às vezes, a gente tem felicidade, tem frustração, tem irritabilidade, faz parte, é uma montanha-russa. Mas te agradeço, brincadeiras à parte, te agradeço demais pelo desafio, foi um grande desafio poder acompanhar o teu trabalho pela audácia dele, pela ousadia e pela coragem, tá certo? Então, só para a gente poder finalizar aqui, a gente já passou um pouquinho das 4 da tarde, aqui, né, dia 7 de dezembro de 2023, a banca se reuniu após a tua apresentação, as argumentações feitas pela banca, e a banca deliberou pela tua aprovação, Cláudio. Parabéns. Obrigado. Pronto, entregue e bem avaliado. E é só o começo, hein? Daqui a 4 anos tem mais. Já no Renata. A Renata já está te aguardando. Agora a bola passa para a Renata, que eu tenho certeza que ela vai topar começar uma nova jornada comigo. Estaremos juntos, Cláudio. Obrigado, Renata. Cláudio, parabéns. Obrigado, Gessé. Parabéns, Cláudio. Depois a gente vai trocar mais figurinhas sobre isso. Vamos sim, com certeza. Obrigado, professor Frank. Obrigado, professor Renata. Obrigado a todos os presentes. Parabéns, filho. Obrigado, pai. Boa tarde, hein? Boa tarde para todos. Parabéns, Cláudio. Um abraço para você, querido. Um abraço. Continua o convite lá para o meu aniversário. Quem ainda não foi convidado, manda um privado. Olha, Vera, o que a Vera tá fazendo aqui, sabe? Eu nem sei se ela tá lá ou se tá aqui. Eu sei que um dia eu encontrei a Vera na USU. Eu tô aqui. Tá aqui, não tá, Vera? Vera. Salvador. Já tá de novo em Salvador. Em Salvador. Mas eu sei que você volta. Obrigado, Eduardo. Eu sei que você volta. Você não vai conseguir escapar daqui. Não tem jeito. Eu tenho que terminar o curso. Oi? Eu tenho que terminar o curso, né? Então. E você sabe que eu também não estou saindo da USU, então eu vou te encontrar na USU. É isso. Parabéns pro Cláudio. Obrigado, Aline. Estou muito contente por você. Oi?
Professor, deixa eu só falar com o professor Frank, que eu acho que a tela dele do celular está compartilhando, se ele puder. Tá muito doido isso. O Frank está apresentando o celular dele para todo mundo. Viu, professor Frank? Não sei se você está nos ouvindo, mas tá compartilhando aí a tela do seu celular, tá bem? Tem que falar com o assessor do Frank, né? O Frank tem um assessor dele. Aí, pronto. Saiu, pronto. Ele saiu. Foi removido. Foi Tchau, ejetado. Cláudio. Beijo. Gente, Tchau, Renata. Me dá uma agonia vendo as coisas privadas dos outros compartilhadas para todo mundo. Tchau, pai. Parabéns, Cláudio. Obrigado, Mariana. Beijo. Beijo. Beijo para Emily. E beijo pro cachorro. Pera aí, ô Mari. Pera aí. Olha quem tá aqui. Bob. Bob. E Bob. A Mari conhece o Bob. Eu conheço o Bob. Mas você não conhece Doguinha, não, né? Ela tá espalhada por aí em algum lugar. Eu não vou atormentar a bicha, porque ela tá com muito calor, então não tá dando para ficar atormentando ela, não. Mas beijo pra Emily. Emily mandou um beijo agora. Eu ouvi. Tchau, tchau. Bom, tchau. que tem que trabalhar. Vai lá. Alguém tem que E Marcelo? trabalhar, né? Alguém tem que. No caso, eu. Beijo. É isso aí, meu caro.